mundo que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, exigindo que sejamos agradáveis, produtivos, perfeitos. Muitos se esquecem de algo essencial: voltar para dentro. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, nos convida a fazer justamente isso. Segundo ele, o verdadeiro amor próprio não nasce de elogios ou da construção de uma imagem ideal, mas da coragem de olhar para si com honestidade e compaixão. Amar-se, de verdade, é um ato revolucionário. É aceitar todas as partes que compõem quem somos, nossas luzes e nossas sombras. E é nessa jornada de autoaceitação que começamos a transformar não só a forma como vivemos, mas também como nos relacionamos com o mundo. Carl Jung nos ensina que o verdadeiro amor próprio não pode ser construído sobre a areia movediça da aparência ou da aprovação alheia. Ele só pode nascer da rocha firme do autoconhecimento. Isso significa que amar-se não é se convencer de que tudo em si é perfeito, mas sim reconhecer, com coragem, que há luzes que brilham e sombras que também fazem parte da nossa verdade. Quando alguém vive apenas para agradar, para caber em expectativas externas, ela começa a se distanciar de si mesma. Constrói uma persona, como Jung chamava, uma máscara social que serve para se adaptar, mas que, se não for questionada, acaba se tornando uma prisão. Aos poucos, aquela pessoa começa a sentir um cansaço invisível, um vazio que não se preenche com aplausos, porque sua alma não está sendo ouvida. É nessa hora que surge a necessidade de voltar-se para dentro, de começar a ouvir a si mesma. Um exemplo disso é quando alguém, pela primeira vez, diz não a algo que sempre aceitou por medo de desagradar. Esse pequeno ato, que pode parecer insignificante, é uma expressão poderosa de amor próprio. Porque nesse não mora um sim para sua própria integridade. Outro exemplo, quando alguém deixa de se comparar o tempo todo com os outros nas redes sociais e passa a valorizar seus próprios processos, mesmo que mais lentos, mais silenciosos. Isso é individuação. É reconhecer que o caminho da alma não segue os cronogramas da sociedade. Que cada pessoa tem seu tempo de florescer. Jung dizia que o caminho para se tornar quem realmente somos exige o confronto com tudo aquilo que negamos em nós. Isso inclui sentimentos reprimidos, fragilidades escondidas, desejos considerados errados. O amor próprio verdadeiro surge quando alguém para de fugir dessas partes e começa a integrá-las, não como inimigas, mas como partes da totalidade que precisa ser acolhida. Imagine alguém que sempre se culpou por sentir raiva. Ela tenta ser gentil o tempo todo, mesmo quando está exausta. Mas um dia, em vez de reprimir, ela decide escutar sua raiva. Descobre que ela está apontando para um limite desrespeitado, para um cansaço ignorado. Ao dar espaço para esse sentimento, ela não se torna menos amorosa, pelo contrário, torna-se mais verdadeira. E essa verdade é o terreno fértil onde o amor próprio floresce. Colocar-se em primeiro lugar, como Jung revela, não é um ato egoísta. É um dever profundo, porque só quem aprendeu a se amar de maneira honesta pode realmente amar o outro com liberdade, sem possessividade, sem carência, sem expectativas disfarçadas de cuidado. O amor que vem de alguém que se abandonou é um amor frágil, dependente. Mas o amor que nasce de alguém inteiro é fonte que transborda. No cotidiano, isso se traduz em atitudes simples, mas transformadoras. Como reservar um tempo no fim do dia para refletir, para estar consigo, sem distrações. Como silenciar o barulho de fora e perguntar com sinceridade: o que estou precisando agora? E então respeitar a resposta, por mais diferente que ela seja do que os outros esperam. Ao fazer isso, a pessoa começa a sentir algo mudar. O olhar muda. As escolhas mudam. E, aos poucos, a vida muda também. Não porque tudo ao redor se transforma magicamente, mas porque, internamente, algo se alinha. E quando a alma está alinhada, ela encontra força até mesmo no caos. Jung nos lembra de que há uma verdade profunda esperando para ser redescoberta em cada ser humano. E essa verdade não será encontrada nas exigências externas, mas no silêncio corajoso de quem escolhe voltar para si. De quem entende que o amor próprio é o início de toda verdadeira transformação. E que se colocar em primeiro lugar é, na verdade, escolher viver em harmonia com sua própria essência. Há uma centelha única dentro de cada ser humano, uma espécie de chamado silencioso que não pode ser preenchido por nenhuma conquista externa, por nenhum aplauso,
por nenhuma forma de aceitação que venha de fora. Carl Jung chamou essa centelha de self, o núcleo mais verdadeiro e sábio da psique. E dizia que só conseguimos acessá-lo quando temos coragem de olhar para dentro e sermos honestos conosco mesmos. Mas o que acontece, na prática, quando ignoramos esse chamado? Quando moldamos nossas vidas com base no que esperam de nós, pais, parceiros, chefes, padrões sociais? Quando dizemos sim a tudo, menos a nós mesmos? A resposta é simples e profunda: rompemos com nossa própria alma. Nesse rompimento nasce o vazio, aquela sensação persistente de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo por fora. A pessoa pode ter um bom emprego, uma família estruturada, uma vida social ativa, e ainda assim sentir que não está vivendo de verdade. Por que não está? Está apenas desempenhando um papel escrito por mãos alheias. Jung dizia: aquilo que negamos em nós nos submete. Quando alguém vive em constante autoabandono, tentando agradar a todos, ela se torna prisioneira do olhar externo. Cada decisão é filtrada pela expectativa dos outros. Cada movimento é uma tentativa de se encaixar. E, aos poucos, a espontaneidade morre. A alegria se apaga. A alma adoece. É por isso que o amor próprio, nesse contexto, não é sobre narcisismo. É sobre reconciliação. É o momento em que a pessoa para de se trair e começa a se escutar. Na prática, isso pode começar com um gesto simples, como quando alguém escolhe descansar em vez de agradar mais um pedido alheio, mesmo sentindo culpa no início, ou quando decide seguir uma carreira que faz sentido para sua alma, apesar de saber que os pais sonhavam com outro caminho, ou ainda, quando começa a dizer não a relações que ferem, mesmo que isso signifique abrir mão de uma falsa zona de conforto. São nessas escolhas pequenas, mas autênticas, que a transformação acontece. Porque cada vez que alguém escolhe ser fiel a si mesmo, em vez de se adaptar, uma parte do self desperta. E com ele desperta também uma força interior que não depende mais de aprovação para existir. Viver em harmonia com quem se é, isso é amor próprio. É quando alguém percebe que não precisa ser perfeito, nem forte o tempo todo. Que suas emoções não são fraquezas, mas bússolas. Que seus limites não são defeitos, mas proteções sagradas. É como quando uma pessoa decide parar de se calar para manter a paz, e começa a falar com firmeza, não para ferir, mas para existir. Ou quando entende que não é seu dever carregar o mundo nas costas e finalmente se permite ser cuidada também. Carl Jung via esse processo como parte do caminho da individuação, o percurso para se tornar quem se é, e não quem o mundo espera que sejamos. E esse percurso exige coragem, porque ser autêntico nem sempre será confortável, mas será libertador. Colocar-se em primeiro lugar, nesse sentido, é um ato espiritual. É deixar de viver em função de roteiros prontos e começar a escrever a própria história, com falhas, sim, mas com verdade. É aceitar que viver com inteireza talvez incomode, mas é justamente nesse incômodo que reside a cura. É quando alguém, cansado de fingir, decide finalmente ser. E nessa decisão, reencontra sua alma. A transformação começa nesse instante silencioso e poderoso, quando, pela primeira vez, alguém olha para si mesmo não com crítica, nem exigência, mas com respeito. E diz: eu me permito existir. Por inteiro. Amor próprio como despertar da consciência. Há uma verdade profunda nas palavras de Carl Jung que ecoa até hoje com força renovada. Aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Essa frase nos convida a refletir com honestidade sobre quantas vezes sentimos que nossa vida está fora do nosso controle, como se estivéssemos presos a repetições que não conseguimos explicar, como se algo, ou alguém, estivesse sempre decidindo por nós. Mas e se esse alguém for uma parte de nós que ainda não conhecemos? Na psicologia analítica, Jung nos mostra que viver sem consciência é viver à mercê do inconsciente. É permitir que velhas feridas, crenças herdadas, medos infantis e expectativas não questionadas assumam o comando silencioso de nossas escolhas. É por isso que muitas pessoas repetem padrões, se sabotam em momentos decisivos, ou se envolvem em relações que drenam sua energia, sem entender por quê. E aqui entra uma conexão essencial. A falta de amor próprio é uma das raízes mais profundas dessa inconsciência. Quando alguém não se escuta, não se respeita, não se prioriza, está, na verdade, entregando o volante da sua vida ao inconsciente. Está deixando que decisões sejam tomadas por aquilo que foi aprendido no passado, não pelo que é verdadeiro no presente. Está vivendo no piloto automático,
tentando agradar ou sobreviver, mas sem realmente viver. Amar-se, então, não é um luxo, é um ato revolucionário. É o primeiro passo para assumir as rédeas da própria existência. Na prática, isso pode se revelar em pequenos gestos que mudam tudo. Como quando alguém percebe que sempre diz sim por medo de rejeição, e um dia, com firmeza e respeito, decide dizer não. Não por egoísmo, mas por integridade. Ou quando escolhe silenciar o mundo ao redor por alguns minutos, só para escutar sua própria respiração, e finalmente ouvir a si mesmo. Jung também nos lembra da importância de integrar a sombra, tudo aquilo que escondemos, negamos ou julgamos em nós. A raiva, o ciúme, o medo, o desejo, a carência, a tristeza, não são inimigos, são partes da psique que clamam por atenção. Negá-las só as fortalece. Mas quando alguém começa a se amar, começa também a acolher essas partes com compaixão, e não com culpa. Imagine alguém que cresceu ouvindo que sentir raiva era errado, que aprendeu a sorrir sempre, a ser agradável, mesmo quando algo dentro gritava por limites. Essa pessoa pode viver anos engolindo frustrações até adoecer emocionalmente. Mas um dia, se escolhe se amar de verdade, vai olhar para essa raiva não como um erro, mas como um alarme. Um sinal de que algo precisa ser visto. E ao acolher isso, começa a se curar. É assim que a consciência se expande. E, com ela, a vida se transforma. Não porque o mundo ao redor muda subitamente, mas porque a forma como a pessoa se posiciona no mundo muda. Ela deixa de se perder nos outros e passa a se encontrar em si. Começa a dizer sim ao que nutre sua alma, e não ao que a consome. Deixa de agir para ser aceita, e começa a viver com propósito. Esse é o verdadeiro nascimento de uma nova vida. Não se trata de um milagre externo, mas de uma decisão interna. A decisão de sair da inconsciência, de parar de ser conduzido por condicionamentos antigos, de deixar de viver um destino pré-escrito pelas dores do passado, e começar a escrever uma história com consciência, clareza e verdade. Jung nos mostra que isso é possível, mas exige coragem. Coragem de olhar para dentro, de abraçar a sombra, de escolher a si mesmo, mesmo que isso assuste. Porque só quem se ama tem força para se libertar das correntes invisíveis do inconsciente e criar um caminho novo. E talvez seja esse o chamado que sua alma esteja esperando ouvir. É tempo de voltar para você. É tempo de despertar. Amor próprio como cura psíquica e reconexão com a verdade interior, pois todo processo de cura, verdadeiro, profundo e duradouro, começa com um gesto silencioso, o de voltar-se para dentro. Carl Jung afirmava que ninguém pode crescer de verdade sem antes confrontar, com honestidade, a própria interioridade. É nesse mergulho que descobrimos o quanto nos traímos ao longo da vida, não por maldade, mas por necessidade de sobrevivência emocional. Desde muito cedo, muitos aprendem que, para serem amados, precisam esconder partes de si. Que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. Então se moldam, se apagam, se adaptam. E, sem perceber, vão se afastando do que são em essência. Jung via esse afastamento como uma ferida ancestral, e nos mostra que se colocar em primeiro lugar, com presença e verdade, é um movimento de cura profunda. É como dizer a si mesmo, chega de me abandonar. Agora, eu estou aqui por mim. Esse gesto muda tudo. Na prática, pode começar quando alguém percebe que sempre diz sim por medo de desagradar, e decide, pela primeira vez, recusar um convite que esgota sua energia. Ou quando alguém, acostumado a se criticar, começa a escrever todos os dias 3 qualidades que admira em si. Pequenos gestos, que criam grandes revoluções internas. Jung também nos alertava, o que resiste, persiste. Quando resistimos a nos acolher, quando nos olhamos com julgamento, vergonha ou culpa, criamos dentro de nós um campo de batalha. Uma guerra invisível onde a autocrítica, o medo da rejeição e o sentimento de inadequação se enfrentam sem trégua. E essa guerra nos esgota, mesmo quando tudo parece bem por fora. Mas quando escolhemos nos tratar com compaixão, algo muda. A batalha interna começa a cessar. Surge uma paz tímida, mas real. E com ela, vem a clareza. É quando alguém, depois de anos se culpando por sentir demais, entende que sua sensibilidade é uma força, não uma falha. Ou quando alguém, cansado de se comparar, olha no espelho e simplesmente se agradece por estar tentando. Essa mudança de postura transforma a forma como nos movemos pelo mundo. Porque a vida externa é sempre um reflexo da vida interna. Jung nos convida a enxergar isso. Quando nos tratamos com mais amor,
o mundo começa a nos devolver esse amor em forma de respeito, de oportunidades, de encontros mais verdadeiros. Não porque o mundo mudou, mas porque mudamos a vibração com que nos apresentamos a ele. O amor próprio, nesse contexto, não é vaidade, não é ego inflado, é estrutura psíquica, é base, é solo fértil. Sem ele, tudo balança, as relações, as decisões, os caminhos. Mas com ele, ganhamos força para dizer sim ao que nos faz crescer, e não ao que nos diminui. Amar-se é o ponto de partida para tudo o que é real. Na prática, isso pode significar, por exemplo, desligar o celular por 1 hora e caminhar em silêncio, só para ouvir seus próprios pensamentos. Pode ser escolher um alimento mais nutritivo, não por estética, mas como um ato de respeito ao corpo. Ou pode ser escrever uma carta para si mesmo, perdoando as partes que ainda doem. Cada um encontra sua forma de voltar para casa. Porque o amor próprio é isso, um retorno. Um reencontro com quem fomos antes das máscaras, dos papéis, das feridas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e ajudam a trazer mais consciência para a sua jornada. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Jung nos ensinou que só podemos amar o outro de forma verdadeira quando já aprendemos a não nos perder de nós. E isso só é possível quando nos tratamos como trataríamos alguém que amamos muito. Com presença, com paciência, com verdade. Essa é a base da transformação. Não é mágica, é consciência. Não é teoria, é prática. Não é ego, é alma. E quando essa alma desperta, toda a vida começa a florescer. Amor próprio como caminho para a individuação. Existe dentro de cada ser humano um chamado sutil, às vezes abafado pelo barulho do mundo, às vezes sufocado pelas exigências externas, mas ele está lá. Carl Jung o chamava de individuação, a jornada da alma rumo à totalidade. E esse caminho não é sobre se tornar algo novo, mas sobre se lembrar de quem sempre fomos, sob todas as máscaras. Jung compreendia que não há individuação sem amor próprio. Porque só quem se ama verdadeiramente tem coragem de ser quem é, mesmo quando isso contraria expectativas. Só quem se respeita consegue dizer basta ao que oprime, e sim ao que expande. E só quem se prioriza consegue ouvir a própria voz em meio ao coro das opiniões alheias. Colocar-se em primeiro lugar, nesse sentido, não é sobre ego ou arrogância. É um ato profundo de alinhamento com a alma. É como dizer ao próprio inconsciente: a partir de agora, eu estou disposto a viver de acordo com a minha verdade. E quando esse compromisso é assumido, forças internas adormecidas começam a despertar. Na prática, isso pode começar quando alguém, cansado de se anular para manter a harmonia, começa a se posicionar, mesmo com medo. Ou quando alguém, que sempre buscou aprovação, decide escolher um caminho profissional que alimenta sua alma, ainda que pareça estranho aos olhos do mundo. Ou ainda, quando alguém começa a dedicar tempo a si mesmo sem culpa, apenas porque entende que sua presença consigo é sagrada. Jung observava que muitos dos sintomas psíquicos que hoje chamamos de ansiedade, tristeza profunda ou sensação de vazio não são doenças em si, mas mensagens. Sinais de que há um abismo entre o que se vive e o que se é. E esse abismo dói. Dói em silêncio. Dói nas noites em que tudo parece certo por fora, mas a alma grita por dentro. O amor próprio é a ponte que começa a fechar esse abismo. Quando alguém escolhe se ouvir de verdade, respeitar seus limites, acolher suas emoções sem julgá-las, algo poderoso acontece. A vida começa a se realinhar. Relações mudam. Decisões se tornam mais coerentes. A mente desacelera. E o coração encontra um ritmo mais verdadeiro. Jung dizia que solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. E talvez seja por isso que tantos se sentem perdidos mesmo cercados de gente. Porque há um vazio que só se preenche com a própria presença. E essa presença nasce do amor próprio. De olhar para si com respeito, com paciência, com afeto. Como se estivesse reencontrando um velho amigo esquecido, mas essencial. À medida que essa reconexão com o si mesmo se fortalece, o mundo externo começa a responder de outra forma. Abusos disfarçados de amor deixam de ter espaço. A necessidade de agradar a todos perde força. Surge a paz de poder dizer não, e a tranquilidade de não precisar explicar. Surge a liberdade de estar só, não por carência, mas por escolha. Porque estar em paz consigo é um dos maiores presentes que se pode receber. Esse é o coração do processo de individuação. Esse é o fruto do amor próprio.
Não um ideal inatingível, mas uma prática diária de se lembrar. Eu tenho valor. Eu tenho voz. Eu tenho o direito de viver a minha verdade. E quando esse lembrete se torna hábito, a vida se transforma. O reencontro com o si mesmo através do amor próprio. Há uma força silenciosa dentro de cada ser humano, uma inteligência profunda que não se revela no ruído das exigências externas, mas no espaço calmo da escuta interior. Carl Jung chamava essa força de self, o centro do nosso ser, a totalidade da psique, aquilo que somos para além dos papéis, das máscaras e das expectativas que carregamos desde sempre. Mas para reencontrar esse self, é preciso coragem. Coragem de sair do automático. Coragem de parar de se abandonar para agradar. Coragem de olhar no espelho e dizer com verdade: eu me coloco em primeiro lugar, não por ego, mas por amor. Jung compreendia que o amor próprio não é um acessório da vida, é a base. A fundação sólida onde toda verdadeira transformação se apoia. Sem ele, nos perdemos em relações que nos machucam, em escolhas que não nos representam, em rotinas que nos esvaziam. Mas com ele, a vida reencontra direção e sentido. É por isso que muitos dos sintomas que carregamos, ansiedade, tristeza, sensação de vazio, não são sinais de fraqueza. São pedidos de socorro da alma. São convites à reconexão. Quando há um abismo entre o que se é por dentro e o que se vive por fora, o sofrimento aparece. E esse sofrimento não é um inimigo, é um guia. A cura começa quando paramos de resistir e começamos a nos acolher. Quando alguém decide, por exemplo, não ignorar mais a própria exaustão e começa a respeitar seu ritmo, a mente desacelera. Quando alguém deixa de aceitar migalhas emocionais e começa a se valorizar, o coração aprende um novo amor. Quando alguém se permite estar só, não por falta, mas por escolha, descobre uma paz que o mundo nunca pôde oferecer. Essas pequenas decisões sinalizam ao inconsciente algo poderoso. Eu estou disposto a viver em coerência com a minha verdade. E quando essa disposição é genuína, forças interiores adormecidas começam a despertar. O mundo externo, aos poucos, reflete essa nova vibração. Amar a si mesmo é mais do que um gesto bonito, é um alinhamento psíquico com quem você nasceu para ser. Como Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Mas aquilo que você acolhe, transforma. Por isso, não fuja mais de si. Não minimize sua dor. E, principalmente, não adie sua verdade. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar presente. E é nesse espaço de presença, de amor e de reconexão, que a sua vida começa, de verdade. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se, há muitas outras pessoas vivendo no silêncio as mesmas batalhas internas. Compartilhar esse vídeo pode ser exatamente o que alguém precisa para despertar. Gratidão profunda por ter ficado até o fim. Isso mostra que você já deu o primeiro passo para uma transformação real. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e ajudam a trazer mais consciência para a sua jornada. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.